Quando a lei fala serviço de engenharia, é obra, tá? Mas quando a lei só fala serviço, de acordo com a definição que está lá na Lei 8666, no artigo 6º, não é obra, tá? Então, nesses dois casos aqui, empataram, foram consideradas as propostas como idênticas. O que a gente vai fazer? Como vocês vão fazer prova, isso aqui cai, tá? Então, por mais que não se aplique, saibam. Primeiro critério de desempate, empresa brasileira de capital nacional. Produto produzido no país. Produzido ou prestado por empresa brasileira. Produzido ou prestado por empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. E se continuar mesmo assim empatado, vamos sortear. Ok, gente? Como funciona o critério de desempate? Agora existe uma característica interessante. Tá? No pregão não é possível que isso aconteça, número 1. Ok? Porque não vai acontecer de terem propostas de valor idêntico. Agora, a Lei 123, a Lei Complementar da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, ela trouxe um monte de vantagens para essas empresas participarem da licitação. E ela trouxe, por exemplo, a possibilidade disso aqui acontecer num pregão. Vamos ver por quê? A lei falou o seguinte, olha, quando microempresas e empresas de pequeno porte participarem de uma licitação, na eventualidade de ocorrerem propostas de mesmo valor, vai ganhar a microempresa e a empresa de pequeno porte. Elas vão ter prioridade na hora de levar o objeto. Então, se, por exemplo, você está licitando uma compra, por exemplo, né, e a melhor proposta lá no pregão, ok? A melhor proposta lá no pregão foi uma proposta de 100 milhões de reais, e foi uma proposta apresentada por uma grande empresa, e a microempresa e empresa de pequeno porte deu uma proposta de 102 milhões de reais, quem é que leva? A microempresa e empresa de pequeno porte. Por que valor? Pelo 100. Ok? Mas nesse caso aqui é considerado empate. Tá bom, gente? Se for uma licitação que não seja pregão, até 10%. Tá? Então, numa concorrência, por exemplo, mesmo que esse preço fosse 108 milhões, mesmo nesse caso é considerado empate e você vai oferecer o objeto para a microempresa e empresa de pequeno porte. Agora, imagina no pregão que você tem lances verbais, tá? Olha só o que agora a grande empresa vai ter que fazer. Eu vou chamar de grande empresa, mas vocês entendam como uma não microempresa e não uma empresa de pequeno porte. O que ela vai ter que fazer para ganhar? Na hora que ela for dar o último lance, ela tem que saber que tem que estar a mais de 5% de distância da outra. Se ela deu um lance de 100, sabendo que a outra tinha dado um lance de 102, ela sabe que não vai ganhar um objeto por esse valor. Então, ela já tinha que ter dado um lance, por exemplo, de 96, para poder levar esse valor. Tá bom? Ok, gente? Mas e se aqui tiverem outras microempresas? 103, 104 e 105. Todas essas aqui também microempresas e empresas de pequeno porte. Como é que a gente vai fazer? Vou utilizar a ordem, tá? Vou utilizar a ordem. Depois que eu fechei o pregão, depois que ninguém mais vai dar lance, ninguém mais está disposto a dar lance, fechei o pregão, agora eu vou dizer, olha, para eu julgar essas propostas, foi empatado aqui entre essas. Tá? Aí eu vou oferecer o objeto à primeira, se ela quiser por 100 mil, leva. Se não quiser, ofereça o objeto para o segundo, se não quiser, ofereça para o terceiro, se não quiser, ofereça por 4. Tá certo? Se ninguém quiser, essa leva. A grande empresa leva. Ok? Hoje funciona assim. Eu vou falar mais detalhes a respeito das prerrogativas que as microempresas e empresas de pequeno porte receberam. Não sei se vocês estão lembrados quando a gente falou de habilitação, sobre a regularidade fiscal. Estão lembrados? Elas, por exemplo, só têm que demonstrar a regularidade fiscal para celebrar o contrato. Elas não são impedidas de participar dos lances aqui, por exemplo, da fase de julgamento, se não estiverem de acordo com a regularidade fiscal. Elas só podem ser exigidas da sua regularidade fiscal para fins de celebração de contrato. Ocorreu a igualdade de propostas. Tá? Vou observar essa sequência aqui para ver se eu desempato. Se depois disso tudo ainda permaneceu empatado, existe a possibilidade de se fazer um sorteio para decidir quem é que vai ganhar. Tá? Então fala assim, ó, no caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º, tá? A classificação se fará obrigatoriamente por sorteio.
Tá? Então, se depois empatou, observei todas essas características aqui, toda essa sequência, permaneceu empatado, são todas idênticas, né? Vou fazer um sorteio. Agora, em relação à licitação de menor preço, a lei falou assim, ó, no caso de licitação do tipo menor preço, entre os licitantes considerados qualificados, a classificação se dará pela ordem crescente dos preços, prevalecendo em caso de empate exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior. O parágrafo anterior é esse, é o do sorteio. Tá? Então, o que eu estou trazendo isso para vocês? Existe uma grande parte dos administrativistas que falam o seguinte, nas licitações de tipo menor preço, se houve empate, é sorteio. Ok? Porque esse artigo, esse parágrafo está remetendo a esse anterior. Se ele não tivesse dito nada, seguiria-se o rito desse aqui. O rito desse é qual? Primeiro eu vejo a sequência que está lá sobre produto produzido por empresa nacional, produto produzido no país, etc. Né? Depois eu vou para o sorteio. Agora ela falou, olha, para o tipo menor preço, eu vou usar exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior. Ok? Então existe gente que defende que, ocorrendo sorteio, ocorrendo empate numa licitação de tipo menor preço, a única saída é sortear. Então, ó, a gente passou por aquela fase de habilitar todo mundo, agora julgamos todas as propostas, já sabemos quais são as melhores propostas, né? Antes da gente homologar e adjudicar o nosso objeto, vamos ver como é que funciona a possibilidade de se anular e revogar uma licitação. Primeiro eu vou fazer um briefing aqui do que vem a ser anulação e revogação de ato administrativo. Tá? O ato de anulação de um procedimento licitatório é um ato administrativo. O ato de revogação de um procedimento licitatório é um ato administrativo. Então, eu vou tecer alguns comentários gerais em relação à revogação e anulação de atos. Ok? Primeiro, revogação e anulação são formas do ato sair do mundo jurídico, certo? Do ato ser expurgado da sua eficácia. Existe revogação, existe a anulação. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, a revogação observa conveniência e oportunidade, observa mérito. A anulação, só legalidade. Então, se um ato possui um motivo que o torna ilegal, eu não posso revogá-lo, eu tenho que anulá-lo. Tá? Agora, se um ato ele não segue mais ao interesse público, eu não anulo esse ato, eu revogo esse ato. Então, é a mesma coisa aqui em relação à licitação. A grande diferença é a retroatividade. Tá? Aqui, ela opera desde o início. Tá? Aqui na anulação, eu vou retroagir desde quando aquele ato foi editado. Então, quando eu anulo uma licitação, eu desconstituo tudo o que aconteceu desde, por exemplo, quando se publicou o edital da licitação. Então, imagina que você tem um contrato já sendo celebrado há 6 meses e que você descobre um vício na licitação que envolveu esse contrato. Se você anula essa licitação, automaticamente você anula o contrato. E você vai retroagir desde a data do edital. Você vai desconstituir tudo o que aconteceu do edital ou da publicação do edital, etc. Tá? Você vai desconstituir tudo o que aconteceu por meio dessa licitação desde o início. Quando você revoga uma licitação, primeiro, se você está revogando a licitação, você não pode ter feito o contrato ainda. Tá? Não se revoga a licitação se o contrato já foi celebrado. Ok? Revoga-se a licitação por quê? Porque o procedimento não é mais conveniente e oportuno. Quando eu revogo uma licitação, eu vou operar daqui para frente. Tá? Então, a revogação da licitação é proativa. A anulação é retroativa.